Vamos avançar então, continuar aqui com o nosso estudo sobre o estatuto. Vamos falar sobre jornada de trabalho, né? Como é que funciona a jornada de trabalho e o ponto eletrônico aqui no âmbito do Poder Executivo. Deixa eu avançar aqui então. Então, quais são as regras gerais da jornada de trabalho? Então, o estatuto, né, lá a partir do artigo 74 até o 87, ele vai falar sobre jornada de trabalho e sobre frequência. Já no 84, parágrafo segundo, ele diz, olha, que a frequência do servidor da administração direta, autárquica e fundacional, ela será aferida, né, apurada por meio de ponto eletrônico, ok? Então, a regra geral do Poder Executivo é que todos os servidores estejam sujeitos ao ponto eletrônico dentro da administração pública estadual, aqui no âmbito do Poder Executivo. Então, vai trazer ali as regras sobre desconto, incremento, faltas, justificativas, deveres, transgressões, tudo isso está previsto no Estatuto. E nós temos um decreto, né, o decreto 8465 de 2015, ele traz também regras sobre a frequência. Apesar dele ser um decreto anterior ao Estatuto, naquilo que não contraria ao Estatuto, ele ainda está valendo, ok? E ele fala também que a frequência do servidor é apurada por ponto eletrônico. Nós temos também a Instrução Normativa número 9 da antiga Segplan, que hoje é SEAD, a número 11 de 2019, que traz algumas regras também sobre o controle de frequência, ok? Mas vamos avançando aqui. Como é que funciona a jornada? O que é a jornada de trabalho, né, dentro do Poder Executivo? Então, a jornada de trabalho é o período diário em que o servidor, né, ele está trabalhando ou está à disposição ali do seu empregador. Isso é jornada de trabalho, né? O período que você está à disposição ali, né, da administração para desempenhar as suas atividades, né? Isso seja no trabalho, seja em casa de home office, ou seja em atividade externa. Isso tudo é jornada de trabalho, ok? Vamos avançar. E quais são os tipos de jornadas, né, aqui dentro do Poder Executivo, né? Ou em regra geral? Então, em regra geral, né, a jornada ordinária de trabalho ela é cumprida em dias úteis aqui da administração, aí com descanso remunerado no final de semana, né? Então, essa é a regra geral para quem trabalha aí em atividades meramente administrativas. É claro que tem diferença para quem trabalha aí com regime de plantão ou na área, por exemplo, de policiais, médicos, né? Pode ser diferente isso, né? Mas os titulares dos órgãos ou das entidades, eles podem também, diante da natureza da atividade ali, ou pelo interesse público, eles podem estabelecer ali o funcionamento das unidades de acordo com o que melhor atende ao interesse da administração, seja no sábado, domingo, no feriado, né? Pode estabelecer horário de funcionamento das unidades, né? E desde que respeitado ali o descanso semanal remunerado do servidor de no mínimo 24 horas consecutivas, ok? Então, é, há órgãos, né, que têm atividade diferenciada, por isso que às vezes o horário de funcionamento da unidade é diferente, ou escalas, então tem regime de plantão, por exemplo, tem revezamento, no caso da unidade de saúde, ou unidade socioeducativa, no VaptVup também tem essa questão de revezamento, tem unidade de saúde tem plantão, polícias também, delegacias às vezes tem plantão, então tudo isso varia, né? E como que é ali, por exemplo, de regime de plantão que tem revezamento ali? Por exemplo, saúde, segurança, educação pública também às vezes acontece, arrecadação, fiscalização, poder de polícia, socioeducativo, TI também, né? Quem trabalha na área de TI às vezes tem que ter plantão também, final de semana ou à noite, serviço aeroportuário e outras, né? Comunicação, radiodifusão também pode ser que exija nas situações diferentes. E como é que funciona aqui no Executivo? Então, aqui no Poder Executivo, quais são as jornadas de trabalho mais comuns? Então, o próprio artigo 74 do Estatuto, ele define que o servidor ele vai cumprir jornada, né, como regra geral, de 8 horas diárias, 40 semanais e 200 semanais. E tem um final de semana ali, né, de 24 horas no mínimo para descanso. Ok? Já o decreto 8.495 é muito comum e, preferencialmente, esse jornal de trabalho é das 8 às 12 e das 14 às 18. Isso é como regra geral, mas lembra que o titular da unidade ali, o secretário, pode definir horário diferente, ok? Desde que respeitar essa carga horária mensal aqui de 200 horas, ok? Então, eles podem fazer, alterar esse horário padrão. Mas, normalmente, quem trabalha nas unidades administrativas aí,
prestando meramente serviço administrativo, ele vai funcionar das 8 às 12, 14 às 18. É o mais comum. O intervalo de almoço ele tem que ser no mínimo 1 hora, né? O padrão é 2, mas pode fazer só 1 hora. Isso pode ser acordado ou combinado aí com a sua chefia imediata, ok? Às vezes, vou entrar às 8, sair meio-dia e voltar às 1 para poder sair às 17. Isso é possível? Pela lei, sim, ok? Mas a própria lei estabelece que no período das 8 às 12 e das 14 às 18 tem que ter gente suficiente na unidade ali para atender o público, ok? Então, mas pode haver escalas ali dentro dos servidores para garantir essa norma, ok? E por padrão, né, o decreto estabelece que essa jornada tem que acontecer entre, não, que eu estou pegando um servidor administrativo normal, entre 7 e 19 horas. Então, não antes disso, nem depois disso, ok? Mas sempre observado o interesse da administração, e isso tem que ser também respeitado a carga horária diária de 8 horas, a semanal de 40 e a mensal de 200 horas, ok? Já os ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada, a lei exige que eles façam 8 horas. Essa regra não se aplica, óbvio, para quem seja pessoas com deficiências ou que tenha, né, dependentes, filhos ou dependentes aos seus cuidados, que também necessite desse cuidado especial. E nesse caso, há redução, desde que a junta médica concorde, né, tenha um parecer favorável, aí ele reduz a jornada dele para 6 horas. Isso é um benefício previsto no Estatuto, nós já falamos disso nas aulas anteriores, ok? Mas, como regra geral, todos os servidores que ocupam função de confiança ou, né, cargo em comissão, função comissionada, gratificação, eles obrigatoriamente têm que trabalhar 8 horas por dia, ok? Mas, no caso desses servidores que necessitam dessa carga horária especial, reduzida para 6 horas, né, se os dois forem servidores, né, e tem, por exemplo, um filho com essa necessidade, no caso, a redução de carga horária é só para um dos dois, e não se aplica aos dois. E para quem trabalha aí, né, com teleatendimento, telefonia, telemarketing, né? Aí a própria Estatuto também, no parágrafo 7 do artigo 74, diz que esse pessoal faz 6 horas. Essas são atividades aí que exigem um pouco mais das pessoas, então eles fazem só 6 horas e tem intervalo ali de 2 intervalos de 10 minutos, ok? Então são regra especial. E o artigo 84 do Estatuto, ele autoriza, né, o executivo a implantar o sistema de teletrabalho. Só que no momento não tem nenhuma norma aqui, como regra geral, que permite os servidores trabalharem no home office. Então, atualmente nós não temos. Algumas carreiras aí específicas, de físico, procuradoria, tem, né, porque na própria lei deles já traz essa possibilidade, mas os demais servidores, como regra geral, hoje nós não temos nenhum que que tem permissão para fazer teletrabalho, ok? Pode ser que em algum momento o Estado venha a desempenhar isso, ou a autorizar, ou regulamentar isso. Por enquanto, não, ok? E como é que é o sistema do ponto eletrônico aqui no Poder Executivo, né? Como eu falei, pela própria regra da lei, né, todos os servidores do Administrativo, do Poder Executivo, têm que estar sujeitos ao ponto. E esse ponto ele não é feito para prejudicar o servidor ou para, né, escravizar o servidor aqui na repartição. Não é isso. Na verdade, o ponto eletrônico é uma ferramenta, né, de prestação de contas da sociedade. E acaba sendo um parceiro do bom servidor. Porque a sociedade lá fora, se ela sabe que na repartição pública os servidores batem ponta eletrônica, ela fica mais segura. Não, o cara está trabalhando. Porque, infelizmente, tem aquela peça, né, que o servidor público não trabalha, um folgado, um ruim de serviço, que nem vem trabalhar, que é fantasma. Mas se ela entende, a sociedade, enquanto cidadão, eles percebem que tem esse controle rígido de ponto, para eles, eles ficam mais tranquilos em relação a isso. Mas é claro que o ponto eletrônico em si não garante que o servidor trabalhe. Ele pode vir cá, bater ponto e ficar o dia inteiro na rede social. Então, esse sistema eletrônico ele não desobriga o chefe de controlar o cumprimento da carga horária. Né? Então, o servidor ele tem que registrar ali a cada turno, né? Entrada e saída. Então, na entrada de manhã, na saída do almoço, no retorno da tarde, na saída no final do expediente, o seu ponto no sistema eletrônico ali, ok? E também registra ali as ausências, um atestados ou qualquer outro tipo de situação, ele registra ali e entrega os comprovantes para poder a homologação do chefe. E a lei ela é bem clara, que, com exceção, né, dos
estrutura básica, né? Ou seja, superintendente para cima, diretores, todos os demais servidores, inclusive gerentes, são obrigados à marcação de ponto eletrônico. É isso que define a lei. Né? Então, quem está dispensado do ponto, somente quem é da estrutura básica. Esse é o artigo 85 do Estatuto. Os demais, por lei, têm que registrar ponto. E, excepcionalmente, né, claro que toda regra tem exceção, por causa da natureza das atribuições, poderá haver a dispensa do registro do ponto eletrônico. Mas, uma vez que ele não bate ponto eletrônico, tem que assinar a folha. E, às vezes, servidores aí que trabalham na rua ou, às vezes, viajam muito para o interior, onde não tem energia, não tem computador, etc., pode ser dispensado. Mas tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é a exceção. Porque todo servidor ativo, na folha de pagamento, ele tem que estar no sistema de frequência. Inclusive, nós que somos chefes, temos que tomar cuidado com isso, porque a própria lei estabelece que, dependendo da situação aí, eu posso ser condenado a devolver aos cofres públicos o servidor que ficou sem registrar ponto, sem estar no ponto eletrônico. Esse é um assunto muito complicado. E lá fala o seguinte, ó, no parágrafo terceiro do 84, que salvo, né, casos previstos em lei ou regulamento, é vedado, né, ou seja, é proibido dispensar servidor de ponto. Então, essa dispensa aí só se for bem justificado. Então, uma vez que eu dispensei um servidor do ponto, e no caso de uma apuração aí, de um órgão de controle, um tribunal, PCE ou Ministério Público, eu posso, como chefe, ser condenado a pagar o salário daquele servidor durante o período que ele ficou dispensado. Então, é um negócio muito complicado. A regra é que eu não posso dispensar e todos têm que estar sujeitos ao ponto. Aí tem exceções, e essas exceções têm que estar bem fundamentadas. Então, uma vez que você entra aí no Estado, você já é cadastrado no Portal Goiás, para você poder registrar o ponto eletrônico. Né? Então, o pessoal da GGP vai providenciar isso para você. Ele vai definir aonde que você pode bater ponto. Então, hoje o sistema ele define em qual máquina você pode bater o ponto, em qual unidade. Então, às vezes, o órgão tem mais de uma unidade no setor ou na região, então ela pode definir, não, o servidor tal só pode bater ponto naquele prédio, naquele computador. Então, é possível fazer isso, ok? E o servidor, ele registra diariamente. É possível você acompanhar o seu registro de ponto pelo seu celular, por exemplo, no meio do aplicativo Telegram. Então, o pessoal da GGP, eles podem te ajudar nisso aí, para fazer uma autorização, para que você tenha o Telegram com um botzinho do ponto, você consegue saber. Aí você fala, esqueci de bater ponto. Ou, será que eu bati? Então, pelo Telegram você tem como tirar o seu extrato aí, se registrou ou não. Depois você pode procurar a GGPI que eu te ajudo nisso aí. E quais são os prazos e procedimentos de fechamento de frequência? Então, os registros de ocorrência de frequência, eles têm que ser feitos até o quinto dia do mês subsequente. Então, se você faltou por algum motivo, tem um atestado, o atestado tem que ser apresentado de imediato. Mas, às vezes, esqueceu, estava viajando. Então, a ocorrência de justificativa tem que ser feita até o quinto dia do mês subsequente. Mas a orientação é que você faça de imediato. Né? Hoje, por algum motivo, esqueceu de bater o ponto, ou talvez está numa viagem para o serviço externo. Chegando, já faz o registro, seu chefe homologa, você não fica com falta. E depois passa o tempo, esquece, esqueceu, falta, desconto na folha. Então, o chefe imediato ele tem até o dia 5 do segundo mês para fazer essa autorização. Mas fique atento para não gerar falta, ok? Né? E só que o prazo do banco de horas, né, também tem a possibilidade de ter banco de horas, vou falar sobre isso mais ali adiante, mas é possível ter banco de horas no Poder Executivo também. Então, só que os créditos do banco de horas ele tem que ser usufruído até o mês subsequente. Então, se eu estou, por exemplo, no mês de julho, estou fazendo banco de horas, eu tenho até agosto para poder usufruir esse banco, senão eu perco. E o sistema também ele faz controle de saldo, né, de atraso ou saída antecipada. Então, eu posso fazer compensações também dentro do próprio mês, ok? Então, dentro do mês ali eu posso fazer compensações para não ter desconto da minha remuneração. E como é que funcionam aí as regras de ausências e abono de ponto? Então, o parágrafo 5º do artigo 84, ele fala o seguinte, olha, em cada mês poderão ser dispensados de inspeção da junta médica até 3 dias de licença do servidor. Então, atestados médicos aí de até 3 dias não precisa ser homologado pela junta, dentro do próprio mês, e também desde que não exceda 3 jornadas diárias, dentro do limite também de 18 jornadas dentro do ano, cada exercício, ok?
Então, se é um atestado de um dia, 2 dias, ou até 3 dias, não consigo mandar para a junta. Mas se eu peguei um atestado de 3 dias hoje, e daqui uma semana peguei mais um de 3, aí esse tem que passar na homologação da junta médica, ok? E também, o meu parágrafo 7 ele dispõe que poderão ser abonados, desde que justificadas e comprovadas, as ausências em forma de regulamento. E quais são os tipos de ausência que o regulamento traz? O regulamento é o decreto 8465. Lá diz o seguinte, olha, que participação de cursos, treinamento, né, ao interesse da administração, isso é justificado. Então, você vai fazer um curso na escola de governo, é justificado, vai fazer uma ocorrência justificativa. Quando tem dispensa coletiva, se tem algum problema, ou problema técnico, ou trabalho externo, você pode fazer, tudo isso tem que fazer ocorrência no sistema. Está numa viagem a trabalho, então você vai lá com uma ordem de tráfego ali, com autorização, você faz um justificativo que você está viajando, por isso que não registrou o ponto. Comparecimento à consulta médica, odontológica, tudo isso também serve de atestado lá, de justificativa para você não bater o ponto. Ok? Perícia, inspeção médica e outro na forma da legislação específica. E lá no artigo 30 também estabelece, né, no caso que o ponto também é abonado. No caso de convocação para o júri, às vezes você está transferindo para uma nova sede, né, aí mudando de local de trabalho, esse período de outra cidade, esse período de trânsito, ele é abonado também. Doação de sangue também tem direito a abono, ok? E para finalizar esse assunto aqui, e como é que funciona o banco de horas, né? Então, o artigo 82, ele fala que o chefe do executivo está autorizado a instituir sistema de banco de horas, e já existe aqui no Poder Executivo. O decreto 8465, ele fala, né, sobre o controle de frequência e traz as regras de compensação e banco de hora. E como é que funciona isso na prática? De forma bem resumida aqui para você. Então, o servidor ele pode, né, compensar atrasos e saídas até o limite de 8 ocorrências. Então, se eu cheguei aqui 20 minutos atrasado, eu posso trabalhar 20 minutos depois do horário para me compensar. Até 8 ocorrências dentro do mês, ok? E esses atrasos antecipados não podem ultrapassar 60 minutos. Então, hoje, infelizmente, pela regra atual, se você atrasou mais do que 1 hora, você perde o dia inteiro. Nós estamos alterando isso no decreto, para que não. Você compensou esse período, mas se eu atrasei mais do que 1 hora, eu tenho que usar o banco de horas. Então, só que o banco de horas eu posso fazer ele desde que meu chefe autorizou. Ele tem que convocar, né? Ele convoca, aí eu posso fazer banco de horas, só que esse banco de horas que eu faço, eu tenho que usar ele até o mês seguinte. Aí ele vence, ok? Então, isso é possível acontecer hoje. Então, na sua gerência aí, você pode explicar isso direitinho, para que você não fique com falta e nem com atraso ou seja antecipado, ok? Hoje, no decreto, há uma tolerância de 10 minutos para bater o ponto em cada turno, e o sistema ele já registra esses créditos e saldos negativos ou créditos, ok? Mas lembre-se que o banco de horas você só pode fazer se o seu chefe concordou. Então, ele vai fazer a convocação no sistema, o titular do órgão autoriza, homologa, aí você pode usufruir. Então, você fez horas aí na convocação do chefe, fiz aí 20 horas, 24 horas no mês. Então, até o mês que vem, eu tenho que usufruir essas 24 horas, 3 jornadas, né? Vou ter 3 folgas, entre aspas aí. Estou trabalhando antecipado, ok? Então, esse banco de horas ele está limitado até, né, até o final do mês subsequente. Só posso fazer no máximo 52 horas por mês, ok? Então, tem um limite máximo de 52 horas por mês, e essas 52 horas têm que ser usufruídas até o mês subsequente. Nós queremos, no futuro próximo, com um novo sistema de frequência, mudar essa regra para ficar mais maleável. Mas os saldos negativos, se forem superiores a 8 horas, eles têm que ter autorização do titular da pasta. E saldo negativo de até 8 horas, o próprio gerente ali pode autorizar. Isso está no artigo 8º, inciso 1º do decreto. Se esses atrasos aí, ou um dia, uma jornada, eu posso negociar com o meu próprio chefe. Ó, chefe, eu vou precisar faltar amanhã, mas eu vou trabalhar as horas aí para compensar esse dia que eu faltei. Negociando, o chefe pode compensar aí sem autorização do titular. Acima de 8 horas, tem que subir para o secretário autorizar. Mas isso é bem tranquilo, é feito no sistema. Depois você pode se informar direitinho na unidade que você trabalha, como é que funciona isso na prática aí. Ok? Estou te dando aqui as regras gerais. Então, quando você é convocado para fazer banco de horas, e se for em final de semana ou feriado, a cada hora trabalhada você ganha 30 minutos, então você ganha 50% a mais.
Você foi convocado num sábado, por exemplo, para trabalhar aí o dia inteiro, você vai ganhar 12 horas. Então, é 8 horas do dia do sábado, mais 50%. Então, feriado, final de semana, ou após as 22 horas, o tempo conta em dobro. Ou em dobro não, é aumentado 50%, perdão. Ok? Só não pode esquecer que todo o banco de horas que eu fiz no mês, eu tenho só até o mês seguinte para poder usufruir ele. Se eu não usufruir, eu perco. Ok? E para finalizar esse assunto aqui de, de frequência de jornada de trabalho, há situações que você pode reduzir a jornada de trabalho. Por exemplo, né, quando tem uma pessoa com deficiência ou que tem nos seus cuidados, né, ali filhos ou dependentes que necessitam desses cuidados também, com autorização da junta médica, você pode reduzir a sua jornada de trabalho de 8 para 6 horas sem redução de remuneração. Só que para isso você precisa instruir um processo, né, com todos os atestados, com todos ali a comprovação, submete à junta médica e pode ser concedido para você aí jornada reduzida de 6 horas, ok? Então isso é em caso de alguma enfermidade ou alguma necessidade especial, não sei, depende, tem os casos previstos lá na legislação, que é a junta médica que vai colocar isso. Pode ser para o próprio servidor, cuidado dessa necessidade aí, pode ser do próprio servidor ou de seus dependentes, ok? E isso não resulta em redução de remuneração. Você continua ganhando o salário normal, só que trabalhando 6 horas por dia. Há também a redução aí, no caso, como eu te falei agora há pouco, para aquelas pessoas que trabalham em atividade de teleatendimento, né? Seja de telefonista, telemarketing, etc. Aí também a jornada é de 6 horas e tem as regras específicas aí. Mas tem também uma outra situação, que é a redução de carga horária por redução de remuneração. Isso se aplica só ao servidor efetivo. Então, se o servidor trabalha 8 horas diárias e quer reduzir a jornada de trabalho para 6 horas, só que nesse caso há uma redução proporcional da remuneração. Então, se o chefe autorizar, eu posso reduzir minha jornada de 8 para 6 e vou perder um quarto, aí, 25% da minha remuneração. Então, tem essa possibilidade também na legislação. Isso aplica muito às vezes, para mães, né, que estão com filhos pequenos, eles acabou a licença maternidade, ela quer ficar mais um período ali, tendo um tempo maior para cuidar do filho, para dedicar, ou qualquer outra situação também, não quer cuidar do negócio. Então, é possível, né? Está lá previsto no artigo 76 do Estatuto. Só que isso aqui, o servidor tem que pedir, né? Ele pode aderir a essa jornada de 6 horas e estar consciente que vai reduzir, né, a remuneração dele em um quarto, ok? E quais são as regras aí para poder solicitar essa redução aí, com redução de remuneração? Lá no site da SEAD nós temos essas regras. Essa redução ela tem que ser feita, né, um formulário próprio, no SEI tem esse formulário. Ela é o período dela é de 6 meses até 18 meses, então período 16 de 6 a 8 meses. O chefe, ali, o titular, na verdade, o secretário ou o presidente do órgão onde você trabalha tem que concordar. Uma vez que ele concordou, aí vem o processo aqui para a SEAD, é verificado se você tem margem consignado suficiente para poder fazer essa redução. Caso não tenha, é negado, porque a sua remuneração vai reduzir 25%. Então, tem que ter saldo suficiente para poder cobrir os empréstimos que você, porventura, tenha. Essa redução de remuneração não pode resultar em um valor inferior ao salário mínimo. Mas está tudo certo, continua meu salário mínimo, não atrapalha os meus consignados, pode ser concedida essa redução pelo período que eu pedi, de 6 a 18 meses, e ela pode ser renovada. Reduzir aí por um ano. Não, pedi 12 meses. Aí chega perto do final ali, eu quero continuar. Aí eu entro com um novo pedido, faz o processo novamente, né? O titular tem que autorizar, vem para a SEAD, verifica a questão do valor, verifica a questão da mais consignada e prorroga. O período de prorrogação é por 6 meses até 18, quanto você pediu. Eu posso sempre renovar em sequência? Sempre. Mas toda vez precisa passar pelo critério da administração, ok? Vou dar uma pausa aqui para a gente poder mudar de assunto, ok? Agora a gente volta para finalizar falando sobre consignação em folha de pagamento. Até breve.